tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo replante naquelas folhagens que está na varanda. Já está pedindo replante já tem um tempo. Vou fazer algumas mudanças também, né? Vou estar mexendo aqui e vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Não sei se eu vou estar mostrando tudinho, mas vou mostrar um pouquinho porque tá querendo chover e eu quero correr enquanto é tempo, porque se começar a chover fica difícil estar mexendo em vasos grandes assim, né? Aí vou estar mostrando para vocês ali como que tá agora. E depois, se eu não conseguir mostrar tudo, eu mostro eles replantados e falando um pouquinho a respeito. E bora pro vídeo. Vocês percebem que o vaso de costela de Adão tomou conta. Não quero tirar o costela de Adão daqui porque ficou muito bonito. Ela aqui, né? Eu tô pensando em mudar as folhagens e deixar só a costela de Adão. Tô pensando em colocar mais um vaso aqui, desse mesmo tamanho da costela de Adão, no meio. E aí vai fechar esse buraquinho aqui, né, que ela deixou. E as folhagens eu vou estar tirando daqui. Vocês veem que ela não tá gostando muito. Essa pavão é a que tá, assim, mais ralinha, né? Não gostou muito. As outras, a medalhão, ó, encheu bastante o vaso. Vocês lembram que isso aqui era mudinha, né? Do pote 15, pote 12, né? Aquelas mudinhas que vende no mercado. Essa daqui foi de horto, ó, mas já cresceu bastante. Ela é uma trepadeira. E ela tá bem bonita. O birque, maranta pavão. Essa daqui é aquela medalhão. Ó. Aí eu tô querendo tirar daqui até para fazer a rega melhor, né? Que não fica molhando o chão. Aí eu tô pensando em arrumar um lugar para elas aqui no tempo. Minha varanda é muito quente. Agora o sol tá fraco, né? Em vista do verão. Mas no verão o sol entra todo aqui dentro. Então planta de folhagem aqui no chão não dá certo. O único lugar que eu encontrei foi esse cantinho aqui, que ela tá protegida aqui do sombrítio. O sol vem um pouco filtrado, mas mesmo assim ele entra aqui pro lado, quando o sol tá aqui de frente para casa. Ele entra aqui um pouco do lado. Aí o sombrite, você vê que ele está recolhido agora. Mas no verão eu coloco ele até lá embaixo, para esse sol não entrar aqui dentro, evitar que as folhagens ficam todas queimadas, amareladas. Então planta de folhagem aqui na varanda não dá muito certo. Só se for assim, suspensa, né? Mesmo assim tem que tomar cuidado que também queima, é muito quente, o telhado esquenta muito. Então por isso que você não me vê colocando tanta planta aqui na varanda. Tem ali do painel, mas eu mostrei para vocês como que foi, né? Ali, ó, do painel. Como é que elas estão indo. Umas gostou, né? As que são mais sensíveis eu precisei de tirar lá o painel. Mostrei para vocês esses dias, o tourzinho que eu fiz ali. E agora eu tô mexendo aqui. Eu vou mexer nessa parte aqui, que tá precisando. E vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Se eu não conseguir mostrar tudo agora, eu mostro agora como que os vasinhos estão. E depois eu mostro como que ficou. Porque eu vou correr antes que comece a chover, né? Porque tá começando a chuviscar. E eu quero correr com isso. E vai dar um trabalhinho, porque tem vaso aqui que tá bem cheio. Vou ver se eu tiro algumas mudas. Que umas mudas vai lá pro canteiro de agraunema. Aí ali em cima, deixa eu ir ali em cima. Aqui em cima tem essa alocácia. Essas plantinhas aqui, gente, foram tudo mudinhas que eu comprei no mercado. Que vinha 2 mudinhas com 3, 4 folhinhas, né? E aí ela foi crescendo aqui, ó. Deu essa muda aqui pro lado. Deu essa. E tá saindo mais outra aqui, ó. A alocácia Black Velvet, ela deu uma sumida. E agora ela tá voltando. Aqui. Ela é de batata também, né? Aqui. Tem 2 folhas para esse lado. E tem mais essa daqui que tá saindo folha nova. Aí eu vou fazer o replante delas. Talvez eu vou mudar de vaso. Vou colocar essa daqui no pote de plástico, porque eu não tenho vaso sobrando aí. Então vou ter que ver o que eu posso fazer. Essa aqui é a pulmão de aço, que na época eu comprei um vasinho, né? Na época veio bastante pulmão de aço no mercado. Agora voltou de novo a vir, né? Tá até com um precinho bom, tá na promoção. Aqui tá sujo porque tem que varrer. E eu dei prioridade agora a fazer os replantes. A Xaninha tá aqui, ó. Tá aqui no meu pé. Mas eles já comeram já.
E tá cheio de mudinha também, ó, do pulmão de aço. Eu vou mudar para um vaso maior, porque eu quero deixar o vaso bem cheinho, né? Aí eu tô pensando em colocar ali e pegar aquela pavão e colocar num vaso de plástico, porque eu acho que ela não gostou do vaso de barro. Porque ela deu uma minguada, deu uma sumida, aí depois voltou. E eu joguei um inseticida achando que é alguma praga na raiz. Não sei se foi isso que ela estava com alguma praga e agora ela está se renovando. Mas vamos ver como é que vai estar a raiz. Essa daqui é aquela orbifolha, né? Ela tá sentindo essa seca que tá tendo aí, ó. Mas no verão ela ficou muito bonita. Agora ela tá com as folhas um pouco ressecadas, né? Mas eu tenho molhado. Mas tá muito seco aqui o clima. E ela tá com um vaso bem cheio. Aí eu vou estar tirando ela aqui, a terra também mudando um pouquinho, né? E eu tô pensando em colocar em outro lugar. Um lugar que eu possa fazer mais rega, com mais facilidade do que aqui na varanda. Pra não ficar sujando a varanda o tempo todo, toda vez que eu regar, né? E eu vou colocar elas num lugar mais fresco. Vamos ver como é que vai ser. Agora eu vou mudar os substratos. Vocês vão estar acompanhando aí um pouquinho. Uma coisa que eu não faço mais nos vasos, principalmente de folhagem, é colocar drenagem no fundo do vaso. Não faço mais isso. O vaso já é pequeno e a gente ainda ocupa com drenagem, aí a planta fica sem espaço para crescer, né? Então, ó, ali a quantidade que eu já tirei, ó, de caco de tijolo. Ainda bem que é fácil de tirar, ó, e eu vou conseguir aproveitar a terra. Então eu não faço mais isso em vaso pequeno, em folhagem principalmente eu não faço. Só se for o caso do vaso ser muito grande, a gente querer ocupar o espaço, aí eu coloco. Aqui, na época eu coloquei muito. Então eu tô fazendo os replantes e tô mudando isso, né? De cacto e suculenta no pote 11. No começo a gente via os pessoal fazendo na internet. E eu fazia também, né? Só que vaso pequeno eu não vejo necessidade de colocar drenagem. Aqui. Bastante espaço para ela crescer, ó. E tava até aqui mais ou menos só de terra. O restante era tudo caco de tijolo. Aí talvez eu até replante ela aqui mesmo, mas sem drenagem. Aqui a quantidade de terra que ela tinha. Tá descendo. Essa daqui são as mudinhas. Daqui uns dias vai estar com o vasinho bem cheio. Ela é batatinha aqui, a batata. E já tirei a terra aqui do vaso. Coloquei aqui do lado para tirar os caquinhos que eu coloquei. É um dos erros que eu cometi. Na época, via muitas pessoas fazendo isso, de colocar drenagem no fundo do vaso. Mas só que o vaso que eu usei aqui, ele é pequeno. Então ocupou a metade do vaso aqui com drenagem e só tinha esse tantinho aqui de terra. E a planta já tinha consumido a terra, né? Já tinha grudado em toda ela e ficou o restante tudo caco. Então ela estava sentindo. Então o vaso ainda tá bom para ela, sendo que estava ocupado com drenagem. E agora eu vou colocar somente o substrato aqui. Já coloquei o filtro. Vou colocar um pouquinho de torta de mamona com farinha de osso nessa terra. E vou completar com terra nova que eu tenho aqui. Tá só um pouquinho porque o restante vai ser terra nova. Porque essa terra aqui só vai até aqui assim, ó, de terra. Então, o restante vai ser terra nova.
As raízes da pulmão de aço tá bonito, ó, tá bem enraizada, as raízes toda branquinha. Vou cortar aqui com a tesoura essas folhas que tá secando e vou deixar só as que tá bonitinha. Pronto, vou deixar essas daqui. Essa daqui também tá uma mudinha bem bonita e tá saindo uma folhinha aqui, ó. Tá bem bonita a muda dela. Descobri por que que ela não estava gostando de ficar aqui, ó. A terra muito compactada, ó. Bem argilosa, ó. Essa terra aqui foi uma terra preta que eu comprei. Depois de ver que nesse vaso aqui ficou assim, e ele tá todo com essa terra, a diferença da minha terra, ó, aquele pulmão de aço foi com a minha terra, a diferença. Mesmo ela seca ou molhada, ela é soltinha, ó. Então, ó, aqui, ó, a diferença dessa, ó. Então, eu vou ter que mudar aqui. E eu vou colocar folha. Vou lá pegar a folha triturada para misturar aqui nessa terra que tá no vaso, né? Não vou nem acrescentar mais daquela, mas misturar essa daqui, ó. E tirar ela desse vaso, que o vaso ficou muito pequeno, muito grande para ela, né? Dar uma mexida, minha colherzinha quebrou. Preciso comprar uma colherzinha para jardim, né? Ela é muito argilosa. Misturar um pouquinho de folha aqui para dar uma soltada nessa terra. Estava lavando as raízes, ó. Aí essa daqui, ela tá com uma batatinha. Tinha várias batatas gigantes no vaso. Vou até mostrar ali para vocês, mas todas apodrecidas. Esse daqui é uma muda. Essa aqui estava reagindo ali, resistindo no vaso. E essa daqui também tá com umas batatinhas, só não tem mais as folhas, né? Vou tentar ver se eu aproveito essa parte aqui da batatinha. Tem mais algumas aqui, uns rizomas. Vamos ver como é que vai. Eu vou plantar ela em vaso de plástico por enquanto, num vaso pequeno, até ela tomar tamanho, né? E ter muito cuidado com a terra que vai colocar ela. Aquela terra foi comprada e ela estava muito argilosa, né? E a que eu tenho ali, que eu tô completando, vou sempre também estar colocando mais folha para dar uma soltada naquele substrato, que é substrato com esterco de bovino. Ele fica bastante argiloso, né? Ele fica muito compactado, bem grudento. Então é bom a gente estar sempre misturando com um pouquinho de folha. Deixei ela nesse vasinho pequeno por enquanto, porque ela é uma mudinha, né? Então não precisa de um vaso tão grande. Aí vou deixar ela aqui assim. Vou manter ela num lugar bem fresquinho, ali embaixo, perto da árvore, até ela se estabelecer. Depois que eu coloquei folha, ó, ficou bem melhor, ó. Não tá mais aquela terra compactada, ó. Ela se solta com mais facilidade. Então, você viu na hora que eu apertei, né?
Aí agora dá pra me fazer bastante replante com ela. Aonde eu coloco a mão tem minhoca, filhotinho. Terra tá boa. Vou espalhar aqui no carrinho. Vou misturar com a outra. Cheio de minhoquinha. Ela agarrou em todo o substrato que tinha. Infelizmente também coloquei drenagem e ela estava se sentindo já apertada no vaso, porque não tinha mais para onde ir. Ó. E agora ela vai para o vaso sem drenagem. Só o substrato, como eu já falei. Tamanho das minhocas que estava dentro dessa Graunema Queen. E ela já cresceu bastante e estava com pouca terra no vaso. Tamanho dessas minhocas. Só vou acrescentar mais terra. Vou misturar com essa que já tem aqui, ó. E vou colocar elas de volta no vaso. Colocar um filtrozinho que o filtro já se entrou em decomposição. Aí eu vou colocar o filtro de volta. Eu não vou nem botar o vaso aqui em cima, porque as minhocas tá aqui, ó. Vou dar uma soltada mesmo na terra. Tá muito compactada. As crianças vindo da escola. Ela aqui, ó. Tá ela de volta.
Cadê a outra? Tinha mais. Acho que eu já coloquei pra dentro, né? Tá aqui, ó. Aqui. Tá de volta aqui no lugar. Estão bonitas. Bom que fica com humus no vaso, né? E aqui no torrão tem mais minhoca. O torrão dela não vou desfazer, vou deixar assim mesmo, misturada com a outra terra que tem aqui. Terminei de fazer os replantes, vou estar mostrando para vocês. Agora eu vou fazer uma rega aqui. Só 2 vasos que eu não fiz o replante, que é o do cicranto e a graunema que está aqui, que é o vaso maior que tem. Essas 2 eu não mexi, mas em todas as outras eu mexi que estava em vaso. Vou mostrar para vocês. Aqui, essas todas que estavam em vaso, vocês acompanharam aí alguns trechos de eu fazendo os replantes, porque eram muitas para mim estar replantando uma por uma e conversando com vocês. Então eu deixei o vídeo adiantado para agilizar nos replantes. Agora eu vou fazer essa rega, né? O sol decidiu sair, pensei que ia chover, o tempo estava todo nublado, deu até um chuvisquinho. Algumas vai lá para baixo, que não tá gostando de ficar aqui em cima. Igual essa Philodendron Pink Prince, vai ser um deles que vai lá para baixo. Podei ali a ponteira, ó, e coloquei aqui no meio. Tá até saindo uma folhinha, mas foi preciso fazer a poda. Ela não tá ficando rosada, não gostou de ficar aqui em cima. Coloquei na varanda, coloquei na garagem, não gostou de lugar nenhum. Então vai lá para baixo. Não é falta de adubação, que eu tô sempre adubando. E agora vamos ver com esse replante e a mudança de local, né? A gente tem que estar sempre mudando, vendo aonde que eles vão gostar mais. Ali é a monstera, costela de Eva que a gente chama, né? Também fiz replante, cara de cavalo, fiz replante, aí tá bem bonito. Ele tinha quebrado um galho, que eu acho que foi os gatos pulando na parede para pegar lagartixa, que até o quadrinho que estava em cima estava torto. Então eu acho que foi eles que quebrou o galho que estava aqui em cima. Eu fiz uma poda e o outro galho eu vou plantar na árvore, para alastrar na árvore. E a graunema riou, tem que ali levantar ela lá, com o peso. Ela tá muito grande pro vaso, mas eu não tenho um vaso comprido para estar colocando ela agora. Vai ter que ficar ali, vou ter que tirar o substrato e descer mais um pouquinho ela para segurar. E aqui as costelas de Adão não vou mexer. Ela nem se alimenta tanto de dentro do vaso. As raízes dela tá tudo aqui já no canteiro, ó, embaixo. Ela já tá agarrada aqui, ó, a quantidade de raiz que tem ali. Então ela não se alimenta mais no vaso. A graunema aqui eu não vou mexer, que eu não mexi é essa. E o outro vaso de costela de Adão tá ali. E o cicranto tá lá na garagem, que é aquele vaso maior que tem, né? Fiz uma poda nas folhas, tá mostrando para vocês. O cicranto tá ali, ó, eu não vou fazer replante nele, só fiz a poda, tirei as folhas que estavam arriadas e as que estão para cima deixei. Ela tá replantada há pouco tempo, então não vou fazer o replante nele. Mas eu tô pensando em mudar, colocar lá para baixo, um lugar mais fresco, porque aqui eu percebo que ela sente bastante o calor quando esquenta. Lavei a varanda, vocês viram, né? Aí depois eu fui almoçar, depois eu limpei tudo aqui agora de tardinha e já distribuí os vasos aonde eu acho que vai ficar bom. Aí aqui desse lado, aonde tem a samambaia aqui em cima, eu coloquei a alocácia, coloquei a medalhão, né? Já tá até escurecendo, porque eu parei para almoçar e faz outras coisas. Aí agora de tardinha vim aqui para fora.
e pulmão de aço eu coloquei aqui. Aí eu fiz desse jeitinho assim, ó, com os mesmos estilos de vaso, 2 pequenos, um em cada ponta. E aqui no meio os 2 maiores. Vocês viram que eu coloquei essas madeirinhas que veio do pallet? Eu aproveitei para estar fazendo isso. Tem um monte dela que a gente guardou caso a gente precisasse. E tá servindo sempre pra alguma coisa, né? Aí apoiei os vasos, porque para deixar uma altura, que eu não tenho mais esses suporte, aí para dar uma altura para Bob não marcar os vasos, que ele tem essa mania de marcar os vasos. E aí não vai xixi na planta, né? Senão queima ela. Aí poderia até ter ficado mais alto, de colocasse 2 ali, mas eu não sei se eu acho que vai ficar feio, né? Aí deixei assim por enquanto, porque se ele for marcar o vaso, vai marcar aquela folha ali, né? E ela começa a queimar. Aí aqui ficou assim, ó. Coquinho já cheirando. Na beirada da varanda, deixei só aquela graunema que eu falei com vocês, que eu não mexi no vaso. Não vi necessidade de mexer nela. E daqui a gente já consegue ver os vasinhos lá dentro, né? Eu não sei se elas vão gostar do local. Elas ficavam mais para a beirada e tinha mais luminosidade. Vamos ver, né? Se não ficar bom, a gente faz a mudança. Mas eu achei que ficou bonitinho assim, ó. Deixa eu levantar a câmera para vocês verem melhor. E depois eu vou estar mexendo nesses vasos pendentes também. Cortar as Bohine Joy, né? Fazer uma poda, porque ali onde tá os filodendros já cresceu bastante. Tá invadindo aqui já o canteiro. Então depois eu vou vir aqui, vou fazer uma poda e vou fazer muda lá para baixo. As batatinhas da planta que tava apodrecendo, que eu falei com vocês, que era pavão, né? Aqui. Essa daqui até secou toda. Essa daqui, na hora que eu tirei o vaso, cortei com a pazinha, cortei o meio. Não sei onde foi para outra batatinha. Ela tá cortada. Eu não sei se vai servir, né? Cortada. Essa daqui, ó, tava apodrecendo. E essa daqui também, ó. Só o que deu para aproveitar foi aquela partezinha que eu mostrei para vocês. Aqui estão a batatinha de Alocasia, Black Velvet e Alocasia Pule. Eu deixei tudo aqui, ó. Aí depois quando ela crescer, eu distribuo, porque eu quero fazer canteiro lá embaixo com folhagem. Então eu já estou fazendo essas mudinhas para estar espalhando futuramente, né? Aí vou levar lá para baixo, vou mostrar para vocês aonde que tá as outras. Primeiro vou mostrar as plantinhas que ficaram aqui na garagem. Aqui na garagem eu não limpei, porque se chover não adianta, né? Isso aqui fica tudo lameado por causa dos bichos. Aqui na mesa eu deixei essa maranta leopardina. Ela não tolera calor, não gosta nem um pouquinho do sol, nem o solzinho da manhã. Ela não gosta. Vamos ver se aqui ela vai se adaptar. Esse lado aqui, ó, continuou as plantinhas que tinha, que é a cara de cavalo, a monstera, a costela de Eva. Continua aqui também. Fiz o replante dela, só depois que eu fiz o replante que eu pensei que eu poderia ter colocado ela mais pro meio, né? Mas já tinha feito a rega e depois tirar tudo aqui ia ficar muito lameado, né? Então deixa para depois. Aí coloquei as mudinhas aqui, né? Para ver se pega e forra o vaso. A outra eu coloquei mais no meio, né? A planta. Quando eu plantei. E ela tá fechando bastante o vaso com as folhas. Aí ficou bem bonitinho. Esse cranto continuou aqui, como eu falei com vocês, né? E aqui a Graunema Queen. Continuou no mesmo lugar, porque ela gostou bastante. Vocês lembram que eu comprei ela no potinho 12, era uma mudinha assim, né? E ó como cresceu. E ela é muito bonita e não é enjoada. Aí agora eu vou levar essas mudinhas pra lá e vocês vão ver onde que estão as outras. E Coquinho vai atrás. Ali, eu coloquei ela junto com a outra Alocasia que eu comprei há pouco tempo. E eu quero colocar ela em canteiro, porque ela fica gigante, essas folhas dela. E ela já se acostumou com o local. Olha como é que tá bonita. Muito bonita, né? Aí a Pique Prince eu coloquei aqui. Vamos ver se ela vai gostar do local. Se não gostar, a gente muda, né? Aqui é um lugar bem fresco. Vocês veem por essa planta aqui que gostou do lugar, né? E aqui eu deixei as mudinhas, que não tá bonita ainda para preencher um vaso. Aí vou colocar essas batatinhas aqui do lado. Que quando a gente for fazer a rega, faz a rega junto. Essa Alocasia Black Velvet não tem muda dela lá em cima, porque, como eu disse, ela estava se renovando, né?
Então deixa ela se renovar aqui, depois a gente faz um vasinho bonito com ela. E é isso, gente, a forma que eu deixei os vasinhos no chão, eu coloquei aquela armadeira que eu coloquei lá na varanda, né? Aqui para o vaso não ficar direto no chão e não ficar sujando muito. Aí aqui fica assim, ó, mais protegido. E bora para os beijinhos de hoje. É para Rosilda Martins de Araruama, para Úrsula de Ribeirão Pires, São Paulo, para Miriam Ferreira, para Erivânia Maria, para Valquíria Ferreira de João Pessoas, Paraíba, para Fátima de Araraquara, São Paulo, a Quitéria de São Paulo, para Edivalda de Recife, para Lília Angra dos Reis, para Silvana de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, para Marta de São Paulo, para Jane Santana, para Cremilde Lopes, Brasília, Distrito Federal, para Janete, mãe da Laurinha, para a amiguinha Laurinha, amiguinha Cecília, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Mandei os beijinhos para vocês, já está quase escurecendo, mas consegui mandar os beijinhos. O replante vocês viram que é muito simples, eu coloco filtro de café que é reaproveitável, eu tiro o pó, lavo aquele filtro, deixo secar e vou ajuntando. Quando eu fizer os replantes eu já tenho guardado. E a adubação foi com torta de mamona e farinha de osso. E a terra que eu comprei com esterco bovino, usei pouquinho porque o vaso já tinha. Então só acrescentei só um pouquinho, misturei com folhas secas, mostrei tudinho para vocês aí no vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje dos replantes aqui no jardim. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!